Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo para essa live, a terceira live de uma série sobre saúde mental. Se você acompanha o meu conteúdo aqui no Instagram, nesse mês de janeiro eu tenho trazido conteúdos voltados para a saúde mental. Dentro desses conteúdos, eu convidei algumas colegas para fazermos aqui uma série de lives com diferentes temas relacionados à saúde mental. Por quê? No mês de janeiro nós temos a campanha Janeiro Branco. Para quem não sabe, é uma campanha de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. E para nossa live de hoje, eu convidei a Cláudia Fagundes. A Cláudia, que é psicóloga e instrutora de Mindfulness. Além disso, ela é professora e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Vamos aguardar a entrada aqui da Cláudia, agradecendo aqui já quem está entrando com a gente. Maicon, seja bem-vindo. E como eu estava dizendo, né, essa é a terceira live de uma série. As demais, caso você tenha interesse em assistir, elas estão salvas aqui no meu IGTV e também no meu canal no YouTube. Tem um link ali na bio, você pode entrar lá, fique à vontade para deixar um comentário, ok? Cláudia, tô vendo que ela já entrou aqui. Cláudia, solicita aqui a entrada, Cláudia, para mim. Cadê a Cláudia? A Cláudia já está entrando aqui para conversarmos sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, né? Vamos, então, receber a Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Gente, vai dando um sinal para a gente aí, né? Se estão nos ouvindo, estão nos vendo, está tudo certo. E, deixa eu só tentar acender uma luz aqui, que está um pouco escuro aqui. Tá bom, não sei se melhorou? Tá bom. Ou piorou com a luz? Oi. Gente, para mim tá bom. Vão dizendo aí pra gente. Cláudia, então seja bem-vinda para essa live sobre esse tema que eu gosto muito, né? Te agradeço por ter aceitado o convite para a gente estar aqui conversando sobre essa técnica, né, que tem ajudado muita gente. Eu especialmente gosto muito, né? A prática de Mindfulness já me ajuda muito a lidar com diversas situações, emoções, né? E aí eu passo a palavra para você falar para a gente, né, sobre essa técnica e a relação com a saúde mental. E, gente, podem deixando seus comentários, deixem suas perguntas. Não sei se a Cláudia prefere ir respondendo ou a gente deixa no final, Cláudia, um espaço. O que você prefere? Eu acho que é melhor, né? A gente passeia um pouquinho aqui, né, para esclarecer esses pontos, né? Como a gente já tinha colocado, trazer um pouco do que é Mindfulness e a relação entre Mindfulness e saúde mental, né? Eu acho que é legal a gente esclarecer, porque por mais que seja um tema muito atual, muita gente já ouviu falar, tem muitas dúvidas, né? Mesmo assim, ainda há muitas dúvidas dessa relação no contato com a prática. Então, a gente pode tomar um tempo, mas se você quiser, Cida, estou nas suas mãos também. Se você quiser me interromper com perguntas e tal, eu sou meia professora. Né? Como eu dou aula também, às vezes eu acho que estou numa sala de aula, né? Então pode me interromper, fazer perguntas, tá bom? Eu acho que assim, eu poderia apresentar um pouquinho, né, minha trajetória aí com a saúde mental. Sou psicóloga clínica, né, já atendo há uns bons anos aí, logo que eu saí da faculdade eu já comecei a atender com clínica. Então, o meu trabalho diretamente com pacientes já está em torno de 16, 17 anos.
e sempre me interessei em estudar e aprimorar e procurar mais elementos para poder ajudar, né? Porque à medida que você vai trabalhando com saúde mental, a gente vai vendo o quanto as pessoas sofrem, né? O quanto a saúde mental traz sofrimentos para a gente, né? E todos nós, né, temos sofrimentos mentais, né? Não estou dizendo que só o paciente tem, todos nós temos. Então, eu sempre procurei, assim, estudar bastante o que estava sendo pesquisado no momento e tal. E aí, em 2010, eu me especializei em terapia cognitivo-comportamental. Eu fiz TCC lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, no AMBAN, pelo ambulatório de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E, na verdade, esse primeiro contato que eu tive foi um aprimoramento. E quando eu fiz um ano lá de aprimoramento, eu vi que, assim, tinha muita coisa para estudar, tinha que ter 2 vidas, que eu brincava que uma vida só não dava, né? Para tanta pesquisa, né, que a TCC traz. E aí, eu acabei ficando como voluntária lá, como colaboradora de pesquisas, porque eu pensei, bom, se eu ficar aqui, eu vou aprender mais coisas, eu vou escutar mais. Então toda quinta-feira eu ia para lá, participava de roda de leitura, de livros, ajudava o pessoal que estava fazendo mestrado a entrevistar os pacientes, e muitos pacientes ansiosos, inclusive, né, porque o ambulatório era específico, ambulatório de ansiedade. E aí eu acabei ficando como colaboradora, e esse período foi muito rico para mim, aprendi muita coisa. Em 2014 eu acabei fazendo a especialização, que foi o curso de novo, né, porque o outro tinha sido só aprimoramento. E aí o meu contato com Mindfulness veio daí, que a gente fazia, né, as rodas de leitura, e eu comecei a ler, quando começava a se falar de Mindfulness, mais nas pesquisas, os livros que já estavam chegando traduzidos aqui para o Brasil. E aí eu ouvia, tive essa oportunidade de ouvir lá e fiquei muito interessada, né? Aquilo, sei lá, me conectou, né? Me chamou muita atenção, principalmente porque eu tinha um quadro muito grande de pacientes ansiosos também. Não que Mindfulness seja uma prática só para ansiedade, mas isso fez muito sentido para mim. E aí, em 2017, eu resolvi fazer na Unifesp o curso para ser instrutora de Mindfulness. Aí eu queria dar um passinho mais à frente, eu não queria só para a prática pessoal e tal, e para ajudar os pacientes, mas eu quis me aprofundar um pouquinho mais, aí eu fiz o curso lá na Unifesp, né, em 2017, ou seja, eu estou engatinhando aí com Mindfulness, mas para mim já é um aprendizado muito grande, né? Eu tenho muito que aprender, né? Embora esteja estudando sobre Mindfulness há quase 10 anos, o meu estudo mais profundo com práticas tem sido desde 2017, aí depois que eu fiz a formação. Bom, e aí, eu acho que a gente talvez, não sei se todo mundo que está aqui já ouviu falar em Mindfulness, provavelmente, aí vem aquela pergunta, mas o que é Mindfulness, né? Então, eu acho que essa pergunta provavelmente vai aparecer aí, né? O que é Mindfulness? Aí eu lembro muito, quando eu recebo essa palavra, é muito difícil explicar o que é Mindfulness, né? Porque Mindfulness não é algo concreto, né? Não é algo que eu explico, Mindfulness é isso, é isso, é isso, né? A gente fala uma técnica, né? Como você disse, mas Mindfulness ainda vai além de técnica. Técnica, muito mais, muita coisa que engloba Mindfulness, né? Então, eu não gosto nem desse termo, porque ele é muito mais rico, né? E aí eu me lembro muito de um professor meu, um dos meus professores, o Susumo, né, que é lá do Centro Paulista de Mindfulness, eu estava assistindo um dia um curso com ele, e ele diz assim, se alguém te perguntar o que é Mindfulness, não deixe que ninguém lhe diga o que é Mindfulness, não deixe que ninguém lhe diga o que é Mindfulness, vai você experimentar o que é Mindfulness, né? E eu achei muito interessante, né? Isso fez muito sentido para mim. Por que fez muito sentido para mim? Porque quando eu estava lá no HC, fazendo as rodas de leitura, e ouvi falar de Mindfulness, aquilo fez muito sentido para mim. Eu me encantei realmente com a teoria, com a proposta e tal, com os estudos. Então, eu fui convidada, né? Recebi um curso lá, um workshop internacional, que a gente que era voluntária, às vezes a gente tinha, né? Esses presentes, né, pra gente aprender mais. E aí eu fui para esse workshop. E aí, o que aconteceu? Na hora do intervalo, aí estava falando um workshop sobre ACT e Mindfulness.
né? E aí o palestrante, que eu nem me lembro o nome, ele pediu que a gente fosse para o intervalo, mas ele deu uma tarefa para a gente. Então ele falou para a gente ir para o intervalo mindful, de uma maneira atenta, que a gente começasse a prestar atenção a partir do momento que a gente abrisse a porta para fora, prestasse atenção em todas as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos e tal. E eu, como boa aluna, que sou muito Caxias ali, né? Então eu falei, nossa, eu vou fazer exatamente isso, eu vou prestar atenção. E aí eu me lembro que andando pelo corredor, chegando até a lanchonete, eu percebi que eu ia me encontrar com uma pessoa que eu tinha medo, uma pessoa que eu tinha vergonha, uma pessoa que eu sempre fugia dela. Eu sempre, quando eu via essa pessoa, eu entrava no elevador, eu entrava em outro lugar, porque eu tinha insegurança, porque eu tinha lá os meus fantasmas com essa pessoa. E aí, naquele dia, eu percebi a pessoa vindo no final do corredor e eu estava fazendo o exercício do professor. E eu comecei a perceber os pensamentos que começaram a brotar em mim. Né? Ai, meu Deus, a pessoa está vindo. Ai, eu vou cruzar com ela. E agora? Agora eu vou ter que falar com ela. Agora eu vou ter que cumprimentá-la. E eu comecei a perceber a ansiedade, eu comecei a perceber meu coração batendo mais forte, eu comecei a perceber uma vontade de fugir, de escapar, e foi o que eu fiz. Eu entrei na lanchonete e escapei, né? E aquela experiência para mim foi incrível, incrível. Era como se eu estivesse me vendo em perspectiva, era como se eu estivesse vendo eu me comportando. E aí eu parei, quando a gente voltou para a sala, eu me perguntei que eu sempre fazia aquilo. Eu sempre fazia aquilo. Aquilo era comum, eu fazia no piloto automático, eu só não percebia. Já tinha virado um comportamento de esquiva, de insegurança automático. Então, mindfulness começou a fazer sentido para mim nesse momento que eu experimentei. Observar o que estava acontecendo dentro de mim, momento a momento, passo a passo. Então, aquele contato foi a experiência com mindfulness. Né? Então, eu estou dizendo que é mindfulness aqui a partir de uma experiência minha, porque isso, a partir daquele dia, me ajudou muito. Eu comecei a estudar mais e aprender, e me ajudou muito, por exemplo. É claro que eu encontrei essa pessoa em outros momentos, mas agora eu estava mais atenta a como eu agia. E aí, teve momentos de eu ter que entrar na sala daquela pessoa e conversar com ela, e eu percebi a ansiedade crescendo, subindo, a minha insegurança, quais os pensamentos estavam presentes ali me bloqueando, e isso me ajudou muito a fazer a escolha de, mesmo ansiosa, eu ir, não, mas tudo bem, né, eu só tenho que falar isso, eu só preciso de falar aquilo, e isso é coisa da minha cabeça, e tal, né. Então, mindfulness é uma experiência de estar presente com aquilo que está acontecendo com você no momento presente, que pode ser aqui dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas ações, né, e assim, como que está acontecendo no ambiente externo, né? Então, a partir da experiência, seria isso. Agora, se a gente for falar de definição, né, a palavra mindfulness do inglês, a definição inglesa, ela significa atenção plena, consciência plena, né? Essa seria uma definição mais clássica, vamos dizer assim. Embora tenha muitos estudos antigos aí do budismo, da língua Pali, do Sati, que cita essa experiência de mindfulness, de memória, de estar alerta, de lembrar, né, essa lembrança, esse estar atento meticulosamente. Então, por isso que é difícil você explicar, né, mindfulness, mas uma outra coisa que talvez nos ajude a pensar mindfulness, como esse estado mental. Um estado mental que todos nós temos. A gente nasceu, né? Nós temos esse estado mental de estar atento. Por exemplo, é possível que vocês estejam atentos ao que eu estou falando aqui agora, né? Vocês estão... Agora está em estado de mindfulness, né? Todos nós estamos agora, é isso? Você pleno no momento presente, é isso? Depende, né? A gente está, e daqui a pouco a gente lembra que tem que fazer a comida depois, tem que cuidar do cachorro, mas aí a gente volta, entende? Mas assim, todos nós, isso é inato, né? Esse estado mental de estar atento é inato.
Só que a gente pode treinar esse estado, né? E as práticas de mindfulness, as práticas meditativas, elas vão nos ajudar a treinar, né? Ajudar a gente a treinar isso que já é inato. Então, mindfulness significa esse estar atento de maneira intencional, eu tenho a intenção de olhar a minha experiência que está acontecendo no momento presente. Então, lembra da minha experiência lá? É provável que eu tenha percebido todos os detalhes da minha esquiva naquele momento, porque intencionalmente eu escolhi estar presente. Eu disse, o professor mandou, então eu vou prestar atenção em todas as minhas ações, né? Então, eu estava presente ali naquele momento, né? Então, a mindfulness, ele envolve essa intenção. Por quê? Porque a nossa cabeça tem muita coisa passando, né? A gente tem muita demanda, ainda mais com o mundo moderno. Então, às vezes, algumas informações que estão acontecendo até dentro de nós e fora se perdem. Elas se perdem, né? Então, quando nós treinamos as práticas de mindfulness, a gente vai trabalhar esse estado para tentar, da melhor maneira possível, você estar mais consciente. Eu acho que a palavra consciência, ela define um pouco melhor, Cida, porque assim, quando você diz, nós estamos mindful, nós estamos presentes no momento presente, essa é uma idealização de todos nós. Né? A gente vê que as pessoas que fazem os programas com a gente, elas idealizam, às vezes as pessoas que praticam a meditação com a gente falam, não, mas a minha cabeça ficou cheia de pensamento, eu não estava no momento presente. É uma idealização, porque ninguém vai ficar o tempo inteiro presente, no momento presente, porque a nossa cabeça, primeiro, ela foi feita para pensar. Nós temos os estímulos visuais, estímulos auditivos, que vai fazer com que a nossa mente produza pensamentos, elabore, enfim, não tem como a gente estar concentrado. E eu acho que aí a gente pode até entrar um pouquinho mais em 3 elementos que fazem parte, talvez, da coluna vertebral de mindfulness, que talvez esclareça um pouquinho isso, porque eu tenho certeza absoluta, se a gente lançar uma pergunta aí, quem já meditou e achou, eu não consigo, porque eu não consigo ficar presente, porque eu estou aqui, mas eu estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã, ou no que eu fiz ontem e tal, e às vezes a pessoa desanima, porque ela acha que mindfulness é ela não ter essa experiência, e não é. Ficar sem pensar em nada, seria, né? Não é, entendeu? Então, assim, a gente precisa desmistificar isso aqui, né? Mindfulness não significa, em hipótese nenhuma, esvaziar a mente, não significa não pensar em nada, porque isso, sei lá, eu teria até medo de um estado desse, né? Seríamos humanos, né? Com certeza a gente estaria com um problema muito sério, né? Então, não é isso. Então, quando eu falo, assim, desses elementos, a gente tem 3 elementos importantes em mindfulness, que é a atenção. Então, quando eu estou praticando mindfulness, eu estou trabalhando a atenção, essa coisa atencional, né? Que é, a mente desfoca, eu trago ela para o foco de novo. O foco que a gente chama, por exemplo, em mindfulness a gente dá o nome de âncoras, né? A âncora é aquele elemento que eu escolho estar atento. Então, por exemplo, suponhamos que eu escolhi prestar atenção na minha respiração. Eu escolhi fechar os olhos e fazer uma prática de mindfulness focada na respiração. Aí tem várias âncoras, né? Âncoras dos sons do ambiente, a gente tem as âncoras dos pensamentos, a gente tem a âncora da respiração, nós temos o body scan, né, que é o escaneamento corporal, onde eu vou prestar atenção nas sensações físicas do meu corpo, enfim, tem várias coisas. Eu posso praticar mindfulness ouvindo uma música, né, tem vários elementos que eu posso chamar de âncora. Então, eu trabalho a minha atenção quando eu escolho, cada vez que a minha mente fugir ou ir para um pensamento e tal, eu escolher voltar para a âncora que eu escolhi, certo? Então, eu estou trabalhando a atenção, né? Só que tem um detalhe, isso é uma outra dúvida que os praticantes, iniciantes também, e às vezes os alunos vêm e perguntam para a gente vê muito isso.
Existe uma coisa que, assim, a atenção em mindfulness é diferente de concentração. E eu acho que isso desmistifica muitas angústias dos iniciantes. Porque eu vejo isso, já recebi pessoas que ouvem, às vezes ouvem um podcast, ouvem um áudio e tal, e tenta praticar. E aí, ele acha que assim, eu vou sentar duro aqui no meu corpo e eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. É quase que um esforço. Concentrado, eu tenho. Ah, não, mas aí se eu fujo, aí eu penso, isso não é para mim. Aí a pessoa desiste, porque ela não ficou concentrada. Então, mindfulness não é isso. A atenção que a gente trabalha aqui, que é trabalhada em mindfulness, é mais uma plataforma de observação, vamos dizer assim. É uma observação criteriosa, minuciosa. Eu observo o que está acontecendo ali. Eu sou, por exemplo, quando eu disse para você que lá eu estava me vendo em perspectiva, eu estava vendo eu indo naquele corredor, sentindo ansiedade, eu estava percebendo os meus pensamentos, eu estava me observando, como se eu estivesse me olhando em perspectiva. Mindfulness é isso, né? Quando eu paro para praticar, eu vou ver, um pensamento que me veio, mas eu estava na respiração, então eu volto. Mas aí a minha mente voltou de novo para um pensamento, daquele pensamento foi para outro. Tudo bem, então eu volto. Então esse primeiro elemento dos 3, que eu disse que eu ia falar para vocês, é importante. Então a atenção é uma atenção observadora, é uma plataforma de observação e não uma concentração. Não é isso, porque isso gera esforço, gera fadiga, e mindfulness não é isso, né? Um outro elemento é a atitude. Como eu pratico? Então isso é muito importante também. Por quê? Por exemplo, a atitude é a qualidade, né? Se eu pratico e eu fico julgando a minha experiência, tá passando um monte de pensamento na minha cabeça que, isso não é para mim, né? Mas eu tô fazendo errado, eu deveria ficar concentrado, tal. Então eu tô julgando a minha experiência que está acontecendo ali no momento presente. Só que mindfulness é eu estar atento ao que está acontecendo ao momento presente. E se no momento presente eu estiver ansioso, eu estou ansioso. Se o momento presente... Faz sentido isso? Do momento presente, né? Essas experiências fazem parte do momento presente. Esses Exato. pensamentos, essas sensações, então eu devo não. Eu presto atenção nisso, eu observo isso. Não nego isso, não luto contra. Não, porque senão eu quero fugir do momento presente. Porque é natural, por exemplo, tem dias que você vai sentar, tem momentos que você vai sentar para meditar, depende do seu dia, do momento que você está vivendo ali, a sua cabeça está um burburinho de pensamentos e de coisas que estão acontecendo ali, que fazem sentido para você naquele momento. E quando eu vou entrando em contato com isso, do jeito que está, que as pessoas me perguntam, mas aí não vai mudar nada? Né? Naturalmente, se eu observo, muita coisa acontece na minha observação atenta. Que eu quero falar um pouquinho mais para frente, mas eu acho que muita coisa acontece, que a gente pode acender uma luz, uma lanterna, e perceber, por exemplo, os nossos padrões. Se você está com a mente muito agitada, às vezes você pode até perceber, olha, por que está agitado assim, né? Tudo bem, eu posso fazer isso depois. Você sente e percebe que você está se cobrando muito? Olha, interessante, você pode sair dali com um insight. Então, algumas fichas podem cair enquanto a pessoa estiver praticando e se observando. Naturalmente. Sentimentos, pensamentos, sensações. Naturalmente, entendeu? Então, essa atitude de como eu medito, como eu me vejo é importante, né? Uma delas é essa abertura, são várias, né? John Kabat-Zinn fala de umas 9, até mais, acho que umas 10 atitudes de mindfulness, mas abertura. Abertura significa o que tiver presente eu acolho. O que estiver presente está. E eu posso olhar para aquilo e depois eu aprender com aquilo, sair dali resolvendo o que eu vou fazer com aquilo. A aceitação, né? Eu aceito o meu momento presente, porque senão eu estou em outro momento. Porque se eu não aceito o momento presente, eu estou em outro. Eu não estou naquele que está acontecendo ali. Gentileza, ser gentil com a minha experiência, não julgar, né? A gentileza e o não julgamento estão todos atrelados às qualidades de mindfulness, né? Se eu sou gentil, eu não me julgo.
está acontecendo assim, está acontecendo. Depois eu resolvo o que é que eu vou fazer, qual a escolha que eu vou fazer. A mente de principiante, que é eu trazer para a minha experiência essa qualidade de estar aberto ao momento presente e não aquilo que eu gostaria. É muito comum, por exemplo, Cida, nos grupos de mindfulness, né, que a gente faz, às vezes o paciente chega num dia e ele fala assim, quando a gente vai fazer a troca, né, a partilha, hoje não estava tão bom como semana passada, hoje eu estou mais agitado que a semana passada. Semana passada foi melhor. Então, quer dizer, na mente de principiante, eu abro mão da minha experiência passada, eu abro mão do desejo que foi um dia. Na mente de principiante, eu abro para a experiência do momento presente, do agora. Entendeu? Então, essas qualidades, elas permeiam. E eu acho que é interessante depois a gente falar, Cláudia, mas o que isso tem a ver com saúde mental? Então, a gente pode chegar, eu acho que aí meio, né? E a outra, que eu falei que eram 3, então a gente tem a atenção, a gente tem a atenção, a atitude, que é como eu pratico, e a intenção. Então, a intenção, eu sempre tenho que lembrar aonde eu estou, lembrar para onde eu quero ir. Essa intenção, ela é ativa, e isso é a prática e o treino de mindfulness. Uma coisa treina a outra, né? Se a minha mente vai e eu tenho intenção de trazer de volta, eu estou trabalhando a atenção, eu estou trabalhando o lóbulo frontal, inclusive, né? Esse ir e vir, eu estou trabalhando o músculo da atenção. E se eu faço isso de uma maneira gentil e aberta, eu fico menos, né, aversivo àquilo, né? Eu vou entrando mais em contato com aquela experiência e torno aquilo uma coisa agradável, né? E não só um treino físico ali, né? Porque pode se tornar até chato, né, se eu fico ali me forçando. Então, essa intenção é uma escolha ativa. Eu sei, eu vejo para onde a minha mente foi e eu volto para onde eu escolhi estar. Então, neste sentido, eu acho que faz sentido a gente repetir essa coisa de que, então, mindfulness não é esvaziar a mente. Eu vou ter esse trabalho o tempo inteiro. John Kabat-Zinn, né, que é o mestre aí que mais estudou mindfulness aí, que tem, né, trazido para o campo da pesquisa aí há mais de 40 anos, ele diz que se a sua mente foge 100 vezes da âncora, simplesmente você traz 101 vezes. Entende? Então é esse ir e vir, né? Mindfulness é ativo, não é eu fecho os olhos, vou ficar parado, não vou fazer nada. Não, tem muita coisa acontecendo quando eu estou praticando mindfulness, né? Esse trabalho aqui da consciência. E isso tudo vai ajudando a trabalhar esse campo da consciência que engloba mindfulness. Entende? Que não é só uma técnica. Eu vou ampliando mais esse estar no mundo de uma forma mais atenta e mais consciente. Entendeu? Eu penso não sei se você me corrige se eu estiver errada, mas quando eu penso em mindfulness e nas minhas práticas de iniciante, a palavra escolha faz muito sentido para mim. Porque a gente sai daquele piloto automático do dia a dia e escolhe algumas coisas. Então, fazendo uma analogia com a nossa live aqui. Nós estamos aqui agora, de uma certa forma, em estado de mindfulness, assim, né? E como você falou, a todo instante, minha mente divaga. Seja por um estímulo externo, interno, meu corpo, mas eu volto, eu escolho voltar. Exatamente. Daqui a pouco vem outro pensamento, opa, deixa eu voltar aqui para a live. Então, se eu estou praticando, se eu escolho fazer, por exemplo, não sei se você vai falar, mas, por exemplo, se eu escolho me alimentar de uma forma mindfulness, né, eu escolho estar aqui. De repente, o meu piloto automático entra em ação e eu escolho voltar para o momento. É isso, Cláudia. Exatamente, eu preciso lembrar a minha mente, né, de onde eu estou, porque a gente, depois a gente acho que vamos falar um pouquinho, né, que tem a ver com o nosso contexto, mas é exatamente esse modo de estar, né, esse modo de estar na vida, de experimentar a vida, né, e que eu posso perceber o que está acontecendo. Um exemplo, esses dias eu estava no consultório, e eu tinha acabado de chegar, e eu tinha 15 minutos para começar os atendimentos. Então, estava meio corrido.
E eu ainda tinha que confirmar, acho que umas 2 ou 3 pessoas. Quando eu entrei no consultório, eu percebi que o computador ficou no carro. Então, naquele momento, o meu piloto automático, a minha cabeça, nossa, eu preciso ir lá no carro rapidinho, pegar o computador, e aí depois eu mandar mensagem para um, para outro, eu peguei a chave, fui atravessando a rua e fui fazendo agenda na rua, não fazendo agenda anotando, aqui. Eu atravessei a rua, comecei a pensar, nossa, eu tenho que pegar rapidinho, porque aí eu tenho que voltar e tal. Aí, quando eu atravessei a rua, eu percebi. Falei, peraí, calma, Cláudia, agora, nesse momento, você está indo para o carro pegar o computador. A agenda está no consultório, quando você voltar. Então, vamos ir mais tranquilo, vamos pisando no chão, vamos vendo ao redor. Eu fiz essa escolha naquela hora. Então, é exatamente isso que você está dizendo, esse estar, eu tenho que escolher o tempo inteiro, porque o piloto automático nos carrega, né? Ele nos leva, né? E aí, Cida, você tinha me perguntado, né? Foi uma coisa que você falou, Cláudia, isso é uma coisa que eu gostaria de saber em relação à pesquisa, ao contexto histórico, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho do contexto histórico, só me sintoniza depois com o tempo aí, porque como eu te falei, né? Eu tenho na veia aqui, na veia o sanguinho de professora. Então, Temos aí 30 minutos pela frente, mais ou menos, aproximadamente. Então tá bom. Então, mais ou menos, não preciso correr, não, né? Porque a gente talvez vai ter um tempinho aqui para a gente fazer uma prática, né? Opa. Uhum. Acho que o pessoal quer, né? Imagina que seja interessante, gente, né? Vocês querem, gente, experimentar Mindfulness aqui na live? Digam aí pra gente. O pessoal tá quietinho, né? Uhum. O pessoal tá quietinho, então tá. Aí a questão das pesquisas, né, e do contexto histórico, né, acho que é muito bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Tem outros dados, né, eu não trouxe muita coisa aqui, que a gente sabe que aqui é muito rápido, mas até antes já tem dados, né, da psicologia envolvida com o pensamento oriental, né, ali por volta de 1960, jovens terapeutas já começaram a ser atraídos pelas práticas orientais, principalmente depois que os Beatles, né, vieram da Índia, e aí o pessoal começou, né, a ser levado, a se interessar muito, e aí também jovens terapeutas a frequentarem, a praticar a meditação. Né? Aí depois a gente vai ver ali o Erich Fromm, que é um psicanalista, no século XX, né, tem um livro dele, do Zen Budismo e Psicanálise, né, naquele livro Mal-Estar, da civilização de Freud também, da civilização, Freud fala um pouco do sentimento oceânico, da meditação, né, a gente sabe que as práticas de meditação, elas são muito, fazem parte do contexto das práticas religiosas orientais, também ocidentais, né, porque a meditação, ela também pode ser, dentro do cristianismo, são usados, né, na questão da oração, né, o tercinho lá, né, que o pessoal usa, né, aquela concentração ali, e como nas práticas orientais. Então, a meditação é milenar, que ninguém está inventando a roda, né? Houve um interesse, né, da psicologia de uns anos para cá, para pesquisar sobre algo que já está aí, né, muitos anos, né? Nós estamos engatinhando ainda nisso, né? E vendo os benefícios já. Mas, embora seja uma prática muito utilizada no âmbito religioso, o Mindfulness tem sido estudado dentro das pesquisas a partir do momento que a psicologia começou ali a namorar com as práticas, né, de meditação, num contexto totalmente laico, né? Então não preciso ser religioso para praticar. Eu falo assim, que todo mundo pensa, todo mundo respira, todo mundo tem um corpo, todo mundo tem emoções, então é para todo mundo, é para nós, não é? Eu não preciso de ser um monge budista, entendeu? Estar num mosteiro e tal, não, é uma prática laica. Então, a gente vai ter aí dentro desse contexto, em 1979, Jon Kabat-Zinn,
durante o doutorado dele de biologia molecular na Universidade de Massachusetts, ele começou, um pouquinho antes de 1979, ele começou a praticar yoga, começou a ter contato com o Zen budismo, e aí ele ficou assim, encantado. Tem relatos dele muito interessantes, né? E aí ele, depois que ele teve essas experiências, ele juntou essas práticas de meditação aos protocolos da universidade. E ele começou a fazer pesquisas. Então, nasce em 1979 o ambulatório de Mindfulness na Universidade de Massachusetts, né? Com o protocolo, que é o MBSR, que é o mais antigo protocolo de 8 semanas, né? O Jon Kabat-Zinn começou com pacientes para recaída de depressão, e depois foi ampliando os estudos para dor crônica, para ansiedade, para depressão e para doenças crônicas, né? Pacientes com câncer, psoríase, e são vários estudos nesse campo, são mais de 40 anos, né? Fez o ano passado 40 anos do MBSR, ano retrasado. Então, esse foi o primeiro programa, e a partir desse programa de 8 semanas de Jon Kabat-Zinn, onde ele estudava durante toda a semana, né, em grupo, durante 2 horas e meia, as pessoas praticavam meditação, levavam áudios para casa, tarefas de casa, experimentavam em casa, né, e aí foram extraindo daí as pesquisas de lá para cá. Esse campo de pesquisa é muito amplo. Não dá para falar muito sobre isso, mas quem tiver interesse, por exemplo, tem um livro muito bom que é o Mindfulness e Ciência. Esse daqui tem bastante coisa sobre pesquisas, né? Quem quiser conhecer e se aprofundar mais, que é do Marcelo Demarzo, que é lá da Unifesp. Tem também o Manual Prático de Mindfulness, que é dele também. Tem o de 8 semanas do Jon Kabat-Zinn, que é Vivendo a Catástrofe Total, que é a Bíblia do Mindfulness, né? É fininho, ó. Então, aqui ele conta toda essa história do programa desde o começo. É muito interessante, né? E tem bastante bibliografia, hoje já, inclusive, traduzida, né, para o português. Então, a partir desse primeiro protocolo de 8 semanas, surgiram vários outros, que é o MBCT, que é para depressão, o MBHP, que é o que a gente fez lá na Unifesp, que foi adaptado, baseado no do Jon Kabat-Zinn, né, Mindfulness baseado na promoção da saúde. Tem o Mindfulness MBRP também, que é para recaída de álcool e droga, né, e nisso aí, né, vários outros protocolos de compaixão também, que são pesquisas que estão crescendo bastante. Enfim, só contextualizando, né, como você tinha me pedido, né, para trazer um pouquinho sobre pesquisa, né, eu acho que isso é importante. Quem quiser conhecer mais essas literaturas iniciais aí, já ajuda a dar um pontapé inicial para você conhecer um pouco mais, né. Sim, Cláudia, nossa, muito bom assim você ter trazido esse histórico, né, e sobre essas pesquisas, por quê? Uma coisa assim que eu tenho falado muito aqui no Instagram, né, as pessoas que olham nossos posts têm visto, assim, eu tenho procurado trazer cada vez mais, assim, me conectar mesmo com práticas que tenham fundamento, que tenham estudos científicos, porque a gente sabe que por aí tá cheio de terapias e mais terapias e coisas. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, né? E realmente procurar aquilo que está sendo estudado, aquilo que realmente tem fundamento, né? Para a gente não cair em armadilhas. E o Mindfulness, né? Justamente desde que eu conheci, assim, eu gosto muito. E a primeira coisa que eu quis saber, tá, mas isso aí, será que tem embasamento? Né? Então, quando eu pensei aqui na live, falei, não, vamos falar sobre isso para as pessoas, né? Até para não ser incoerente aqui de eu trazer algo que não tem esse fundamento. Então, que bom que você falou sobre isso, né? Então, gente, exatamente. Estamos falando aí de um assunto, né, que tem embasamento, tem pesquisas. E a ciência é isso, né, Cláudia? Como você falou, estudos contínuos. Não é que alguém criou, inventou e parou no tempo. Não, está sendo estudado. Então, muita coisa a gente ainda vai descobrir sobre Mindfulness, né? A gente tem aqui a Sheila Cassim, né, tá falando aqui que Mindfulness ajudou muito ela. Eu fiz uma live com a Sheila, é um trabalho incrível também que a gente fez. Depois visitem lá a página dela, que vocês vão ver um trabalho incrível que nós fizemos com Mindfulness e práticas de Mindfulness, né,
para trabalhar uma dificuldade aí que ela estava enfrentando. Ela é escritora, ela fala sobre isso no livro dela também, né? Bem interessante. Bem-vinda, então, aí, a Sheilinha. Obrigada. Bom, agora a questão da relação, né? Mindfulness e saúde mental, né? Qual a relação, né? Por que Mindfulness poderia ajudar ou pode contribuir com a saúde mental? Eu acho que a primeira coisa, eu vou colocar alguns pontos, assim, e assim, acho que não dá para falar também muita coisa, porque o tempo voa, né? Então, a gente sabe que a live passa rapidinho, mas, por exemplo, a gente precisa de pensar mindfulness e saúde mental, por que está tão em alta, por que as pessoas estão procurando tanto, né? Primeiro, a gente precisa entender o nosso contexto atual, né? O mundo ele decolou em informação, o mundo está muito informatizado, a gente tem tudo num clique, a gente tem que acompanhar tudo isso. Então, nós tivemos um desenvolvimento meteórico, num curto espaço de tempo, né? E aí, essa velocidade, ela nos levou à adaptação, porque nós somos seres adaptáveis. O ser humano, ele vai se adaptar. Então, como que a gente faz para se adaptar a essa velocidade? A gente fica ansioso, a gente gera estresse. Por quê? Porque senão eu não acompanho. Entende? Então, assim, o estresse e a ansiedade eu vejo hoje como uma forma de adaptação. Negativo, tem trazido adoecimento? Sim, ok, entendeu? Mas a gente não quer ficar para trás, não é, gente? Já visto, né, aqui, nessa pandemia, né? Nós estamos sofrendo aí porque a gente tem que aprender a mexer com isso, as pessoas ficam me cobrando, quanto que você vai dar o programa online e tal, e você tem que correr para você aprender um monte de técnica para você fazer uma coisa online, tudo isso gera estresse, isso vai te gerar ansiedade. Então, a gente precisa compreender que isso não é de graça, tem um preço. Tem um preço. O nosso desejo de acompanhar a nossa corrida tem um preço. E que preço é esse? A gente fica reverberando aquilo que nós vemos. A nossa mente, ela foi feita. O processo de aprendizagem mental ocorre quando a gente compara uma coisa com a outra, a gente conclui uma coisa com a outra, a mente associa, a mente lembra, ela tira a conclusão. Então, imagina, num mundo veloz, e a gente tentando pegar todas essas informações, associar, concluir, quanta gente tem se sentido incapaz, impotente, porque não consegue acompanhar a velocidade do mundo, não consegue acompanhar essas novas fórmulas, né? E isso a gente acha que não, isso ataca a nossa saúde mental, porque a nossa mente fica reverberando aquilo, né? Nós precisamos de planejar e tal, nós precisamos ter um tempo, e o mundo não espera, né? A velocidade da informação, o digital aqui não espera, né? Então, se você prestar atenção, às vezes você vai ver o Instagram, né? O Instagram que você entra para ver uma coisa, daqui a pouco você está vendo um monte de coisa, né? E aí, quando você sai dali, preste atenção. Como que às vezes você sai dali reverberando? Nossa, eu preciso melhorar minha página. Eu acho que minhas cores não estão tão legal como daquela pessoa. Eu acho que eu preciso... Você entra nesse círculo, por quê? Isso é errado? Não, todo mundo faz isso, porque é assim que funciona a nossa mente. Nossa mente trabalha por estímulo. Nós não somos seres anormais. Isso é normal, né? Só que nessa velocidade a gente vai adoecer. Então existe uma coisa que a gente fala, a mente ela vai entrar no modo fazer. O que é o modo fazer? É isso. Eu vou planejar, eu vou comparar, eu quero fazer um curso, aí eu desejo e tal. E esse modo fazer, o tempo inteiro, ele gera estresse, porque tem que gerar estresse, porque eu tenho que correr. Então a mente, o seu corpo só está te ajudando. Só que o tempo inteiro isso ligado, você vai entrar num adoecimento. Então, a gente precisa estar atento com esse contexto que a gente vive, onde entra a mindfulness aí, né? Então, esse modo fazer, a gente pode entrar nesse automatismo de querer, de acompanhar, sem consciência, né? Deixar os nossos pensamentos invadirem a gente, eu realmente, nossa, acho que eu não sou incapaz, eu sou impotente, e às vezes a gente não olhar no fim do dia,
por que que você chegou em casa numa bad, sabe, assim, aquela nhaca, e às vezes você perdeu o ponto lá onde começou o primeiro gatilho. Entende? Então, o Mindfulness, ele nos ajuda a entrar em contato com isso, a ter essa consciência, né? Porque, primeiro, o mundo, ele vai gerar em nós necessidade. Porque um mundo veloz, ele tem que gerar em nós necessidade. Porque, senão, não vai casar, né? Tem que vender coisa, né? Entra toda a questão do capitalismo e tal. Então, se a gente não prestar atenção, eu vou achar que eu preciso. Eu preciso. E tem uma coisa, Cida, que eu acho que a gente tem sido estimulado, inclusive, porque o mundo melhorou. Então, por exemplo, a gente pode viajar hoje para outros países. Há uns anos atrás a gente não podia pagar uma passagem de avião. Pelo menos eu, que sempre fui pobre, né? Então, não podia. Agora, a gente deseja conhecer não só os lugares, a gente quer conhecer os outros países e tal. Eu vou entrar no modo fazer. Eu vou trabalhar mais, e eu vou programar mais, e eu vou planejar mais, e se eu não consigo, eu posso me sentir mal. Então, eu posso entrar nesse automatismo, né? Sem perceber que há um contexto aqui fora, que eu, ser humano, entro em contato com ele, sou levada por ele. Sou levado sem ter consciência. Então, o Mindfulness, quando eu trabalho essa consciência, eu vou, opa, peraí, será que eu preciso mesmo? Será que eu preciso de abrir esse modo de estar nesse mundo, né? Acender essa lanterna, né? Perceber o que está ali, essa turbulência que está aí em volta, né? Então, se eu vivo nesse turbilhão sem consciência, as consequências que afetam a nossa saúde mental diretamente podem ser ruminação, né? Você pode estar ruminando o dia inteiro uma coisa em relação ao que você viu, em relação a um desejo que você não conquistou, né? Então, as ruminações do passado, mas porque do passado era assim, no futuro, o que eu tenho que fazer, será que eu vou conseguir, será que eu vou ser alguém, né? Será que eu vou casar, será que é isso, será que eu vou ter filho? E isso vai gerando em nós emoções pesadas. Então, se eu não tomar consciência disso, isso vai afetando a minha saúde mental. Outra coisa, pode gerar em nós hábitos, por exemplo, negativos. Você entra em contato sem consciência a uma emoção desagradável e às vezes a gente não quer olhar. Ou a gente tem medo de olhar, por exemplo, aquilo que eu contei para vocês lá no começo, quando eu corria daquela situação, eu fazia aquilo no piloto automático. Então aquilo era um hábito negativo. Qual o hábito? Esquiva. Eu me esquivava de enfrentar uma situação que eu era capaz de enfrentar. E isso me gerava sentimentos negativos sobre mim. Eu me sentia incapaz, eu me sentia inferior. Entende? Então, quer dizer, se eu posso enfrentar, às vezes eu vou adquirir hábito de jogar na comida, de jogar em relacionamentos abusivos, vou colocar alguém na minha vida porque aí eu disfarço aquelas emoções, acho que eu preciso de alguém, beber, né, drogas, né? Então eu posso deixar de olhar e aí não gerar resiliência, né? Porque quando eu olho mesmo uma coisa desagradável, eu vou lá e encaro, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, que eu sei que não é fácil, tá? Não estou pintando o mundo cor-de-rosa, mas eu vou criando resiliência. Aí eu vou vendo que eu posso, daqui a pouco eu vejo um pouquinho mais, daqui a pouco eu estou fluindo. Daqui a pouco está tudo fluindo e eu vejo que é possível. Entende? A gente sabe que quanto mais a gente se esquiva de uma situação, mais cresce a ansiedade e o medo, né? Exatamente. A gente foge achando, vou fugir disso. A gente nem percebe que faz isso muitas vezes, né? Mas a consciência, o enfrentamento é a melhor forma de você superar. Exatamente. E a gente pode perder informações do momento, do que está acontecendo naquele momento presente, informações preciosas, né? Porque eu já adquiri um hábito de me esquivar, de correr para cá, de correr para lá. Então, na meditação, você vai trabalhar esse modo estar, esse modo ser, aonde eu só estou ali e eu observo o que está acontecendo. Então, eu acho que assim, a gente poderia pegar esse ponto e talvez parar para a gente ter um contato aí de 3 minutos
uma prática, porque pode ser que a gente não tenha tempo depois, que é abordando esse outro ponto. Onde Mindfulness entra aí, nesse turbilhão que eu disse, dessas consequências? Mindfulness, ele pode entrar num primeiro momento no desacelerar, no pausar, no reconectar, no estabilizar a nossa atenção, voltar para a nossa casa interior, voltar para casa. Então, eu queria propor isso, se a gente pudesse, então, porque de repente vai que a gente não consiga, a gente fazer uma prática, uma pequena prática com essa proposta de 3 minutos, né? Vou tentar aqui em 3 minutos, que com essa proposta de desacelerar, né? De observar a nossa experiência agora. O que você acha? Eu acho super, ó, alguém tá apoiando aqui. Ó, e tem acho que uma aluna sua que disse para você que depois que fez um programa de 8 semanas com a professora Cláudia, então acho que é você sim, posso afirmar que nunca mais fui a mesma pessoa. Ai, obrigada, Marli, linda, isso aí. Que gostoso ouvir isso, maravilhoso. Bom, então eu vou convidar vocês para a gente fechar os olhos, né? Por alguns segundos e a gente fazer uma pequeníssima, breve prática aqui, ok? Então a gente pode ir se acomodando, né? Como nós estamos na cadeira onde vocês estão assentados. Se possível, deixar os nossos pés no chão, em contato com o lugar onde você está pisando. Deixar a nossa coluna um pouco mais ereta. Nosso queixo nem muito para cima, nem muito para baixo. E a gente pode ir convidando a nossa mente para perceber o nosso corpo aqui agora. E talvez, antes da gente observar o nosso corpo, talvez você pudesse perceber o ambiente, mesmo de olhos fechados. Perceber a tua presença nesse ambiente. Onde você está sentado agora? Como está o seu ambiente? Os ruídos do ambiente? Talvez você possa sentir alguma sensação, uma corrente de vento que bate na sua pele, ou talvez um calor do ambiente. Onde você está agora? Na sua casa, nesse cômodo, nessa casa externa, nesse ambiente que você escolheu estar. E talvez no segundo ponto a gente possa perceber o nosso corpo nesse ambiente, nessa cadeira, as sensações dos nossos pés no chão, talvez o peso do nosso corpo aí onde você está sentado, as regiões de contato. Exatamente como você está nesse momento. Talvez a gente possa lembrar que nós estamos aqui conectados com mais pessoas, percebendo que mesmo distante, existe uma conexão. E num outro ponto, talvez a gente possa levar a consciência do que passa na nossa cabeça agora, quais os pensamentos reverberam aí agora, como você se sente agora, talvez se há alguma emoção presente. E talvez a gente possa convidar aí a nossa mente, intencionalmente, a observar 2 ou 3 fluxos da nossa respiração, do jeito que ela estiver, sem precisar mudar necessariamente nada. Perceba o seu corpo vivo, respirando.
Perceba o seu corpo agora. Perceba que o seu corpo sabe respirar. Não precisa que você faça nada. Ele sabe exatamente que precisa respirar. Talvez você possa perceber o ar entrando na sua narina, a temperatura do ar. E aos pouquinhos a gente pode, de novo, percebendo o nosso corpo todo aqui, assentado nessa cadeira, percebendo o ambiente à nossa volta. E encerrando essa breve prática. Então, a gente está um convite, né, para vocês experimentarem um pouco voltar um pouquinho para casa, se conectar, se reconectar, reiniciar. É uma pequena prática que a gente pode, talvez nesse mundo tão turbulento, levar aí para o dia a dia. Muitas vezes eu faço isso no meu dia a dia, como eu disse para vocês, né? Eu vivo, a minha experiência com Mindfulness significa esvaziar a mente, também tem ansiedade, hoje mesmo foi um dia turbulento, e às vezes eu paro, vou lá, faço uma pequena prática, desacelere, eu recomeço, levo a consciência do que eu tenho que fazer, qual é o próximo passo. Então, a gente até tinha mais coisas para falar em relação a isso, né, como isso pode nos ajudar na saúde mental, mas se a gente já levar um pouco essa questão de reconectar nos nossos sentidos, reconectar com o nosso corpo, né, porque a gente está num mundo muito mental, e a gente fica muito no mundo mental, resolvendo coisa, querendo correr atrás de coisa, e esquece que nós temos um corpo. Então, nós podemos ser uma cabeça sem mula, não mula sem cabeça, mas uma cabeça sem mula. Então, tem hora que a gente precisa de achar a nossa mula. Então, nós podemos fazer um convite aqui para vocês, né? Experimente se perguntar, né, em alguns momentos do dia, e você pode levar para o dia a dia isso, né, como você falou, comer, trazendo a sua consciência para o prato, para o chuveiro, a hora que você está tomando banho, quando você estiver conversando com alguém, onde está a sua mente? Talvez você possa levar essa pergunta. Onde está a sua mente agora? Eu sinto os meus pés no chão? Como está a minha respiração? Posso sentir a minha respiração? Tem alguma tensão no meu corpo? O que eu sinto no meu corpo? Tem alguma emoção? Eu posso dar nome nessa emoção? Eu já estou trazendo para os sentidos. Gente, os 5 sentidos. Cinco sentidos. Mindfulness vai nos ajudar a trabalhar novamente os 5 sentidos que nós trabalhávamos naturalmente quando a gente era criança. A gente experimentava o mundo pelos sentidos. Né? Agora a gente é levado por esse turbilhão do piloto automático. Então, as práticas elas vão contribuir para a gente parcelar essa experiência momento a momento. Quando eu parcelo a experiência momento a momento, mesmo que seja uma experiência desagradável, ela se torna suportável. Por quê? Porque eu não vou fazer tudo de uma vez, eu vou fazer momento a momento. E quando eu estou praticando, eu vou observar a minha respiração momento a momento, ou a âncora que for que você escolher momento a momento. Então, isso auxilia muito na saúde mental, onde eu posso parcelar qualquer experiência e tornar essa experiência mais leve. Porque o ansioso quer pular etapas, né? Eu acho que é isso, Cida. A gente não tem, né, não dá tempo de falar mais coisas, mas quando eu falei, eu adoro falar de mindfulness, se me der corda, eu fico. Eu também ficaria por aqui mais uma hora, talvez. Gente, Cláudia, amei, amei. E eu acho que essa pequena prática que a gente fez agora valeu por uma hora de live, porque a gente pode experimentar o que é o mindfulness, né? E quebrar um pouco dessa ideia também de que mindfulness é sentar e meditar por 1 hora, 2 horas. Não precisa. Né? A meditação é uma das práticas, né? A prática formal, acho, do mindfulness, né? Sim, mas a gente pode sim. levar o mindfulness, como você disse, na hora do banho, na hora que está caminhando, na hora que está comendo, na hora que está conversando com as pessoas, na hora que está trabalhando, né? Sempre trazer esse convite, fazer esse convite, né? De pensar, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Como é que está meu corpo? Como é que está minha respiração?
Exatamente. Falta de tempo nem é desculpa para não praticar, porque a gente fez aqui 3 minutos, né? Onde a gente pôde... Desculpa, experimentar, né? Quando a gente faz, eu ia falar do programa, né? Mas quando a gente faz o programa de 8 semanas, a gente vai treinar todas essas intenções, essas qualidades que a gente trabalhou aqui, que a gente falou. É treinado semana a semana, né? E isso ajuda muito a gente a entender o que está por trás, né? E, Cláudia, falando em programa, conta pra gente, como é que a gente faz, né? Quem tiver interesse em fazer um programa com você, como é que Me manda um direct, segue a minha página, que assim que tiver uma turma aberta, vocês vão ver lá minhas publicações e tal. Manda um direct também de interesse e tal, que eu estou trabalhando nisso no meu tempo, consciente, para não entrar no estresse. Isso aí. Cláudia, obrigada. Eu acho que foi mais que uma live, foi uma aula. Adorei mesmo. Obrigada. Pessoal, se vocês gostaram também, né, deixem aí seus comentários, dúvidas, né, Cláudia? A gente poder ir respondendo. Você vai deixar gravado para quem quiser ver depois? Vou deixar salvo aqui no IGTV e depois vou colocar lá no meu canal do YouTube também. Vai estar o link na Então, gente, olha, encaminhem para pessoas que vocês acham que vai ajudar, né? Com certeza o Mindfulness ajuda a fazer a gente se reconectar com aquilo que importa, né? Que é o nosso corpo, que é a nossa mente e trazer mais saúde mental mesmo. Então, obrigada por nos acompanhar. Obrigada a todos. Cláudia, obrigada. Eu agradeço. Tá? E, obrigada, gente, Cida. boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, gente. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Tchau. Tchau, Cláudia. Tchau, gente.